vídeo nós iremos responder se o nosso querido Luiz Barsi Filho segue o método do Cash Yield ou o método do Deep Value Investing como investidor. A gente já conhece que ele se utiliza do método do preço teto para definir quais ações comprar e colocar na carteira previdenciária, mas não é só isso. O Barsi ele segue uma metodologia de investimento própria e que é baseada em uma dessas duas escolas de investimento, e é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição para quem quiser se aprofundar ainda mais. Começando pelo método do Cash Yield, esse método é defendido pelo Décio Bazin. Foi um grande operador de bolsa e jornalista e que inspirou muitas vezes o Barsi nas lições que o próprio Barsi propaga atualmente e escreveu esse livro aqui, Faça a Fortuna com Ações. O método Cash Yield está bem detalhado nesse livro, mas ele se resume basicamente a você buscar ao menos 6% de Cash Yield nos investimentos, ou seja, no mínimo 6% de Dividend Yield. E por que 6%? Porque essa é uma convenção internacional adotada pelos investidores no sentido de que se o investimento render menos de 6%, compensa ficar na renda fixa. Conforme informação interessante trazida no livro do Décio Bazin, ele nos traz que na década de 80, viúvas nos Estados Unidos eram sustentadas por dividendos, demonstrando a clara relevância dos dividendos, inclusive para não desamparar as famílias no caso dos Estados Unidos, e seria ótimo que o Brasil também tivesse essa cultura de que uma aposentadoria digna só se consegue através de ações. Em resumo, de uma forma bem objetiva, esse é o método do Cash Yield. Já o método do Deep Value Investing, ou investimento em valor profundo, tem como precursor o Benjamin Graham, que escreveu o livro Investidor Inteligente e que foi o mestre do Warren Buffett. Segundo essa escola de investimento, você deve buscar ativos extremamente descontados, abaixo de seu valor intrínseco, sem se importar com a qualidade do ativo. Ou seja, o ativo pode ser ruim, pode ser mequetrefe, mas se o preço estiver muito baixo, compensa o risco. Dessa forma, o risco está intrinsecamente atrelado ao preço do ativo. De uma forma bem grosseira, seria comprar qualquer porcaria desde que o preço esteja tão baixo que vale a pena correr esse risco. E é um método que funcionou muito bem para o Ben Graham, afinal ele conseguiu a fama de um grande investidor aplicando esse método, que é seguido de forma praticamente integral pelo Howard Marks, que é um grande investidor, uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares, e cujo livro, o mais importante para o investidor, eu recomendo porque realmente traz lições preciosas. É também um método seguido aqui pelo Clube do Valor, mas não de uma forma integral. Tem algumas nuances aqui que ele acaba fazendo uma rotatividade muito grande de carteira que eu particularmente não concordo, mas respeito o método dele, deve funcionar. Dessa forma, pelo Deep Value Investing, obviamente que qualquer ação abaixo do seu valor intrínseco, que é o valor de patrimônio, já seria um potencial ativo para se investir para o Benjamin Graham e para o próprio Howard Marks. E aí você já percebe que essa situação do preço, de que o preço importa, é algo que o Barsi diz corriqueiramente. E aí você já pode me perguntar, bom, então qual desses dois métodos o Barsi segue, afinal? E a resposta é os dois. O Barsi pega um pouquinho de cada escola de investimento e criou seu próprio método de investimento, que podemos chamar de método Barsi, que visa o seguinte: dividir a carteira de ações dele em duas partes. A carteira previdenciária, onde o investidor apenas compra as ações pensando no dividend yield atual e projetivo, mas são ações que ele não vai vender, é apenas para ir engordando a sua carteira de previdência para que ele se aposente ao longo do tempo. E a outra parte é a carteira que eu diria de oportunidade. E o que seria a carteira de oportunidade? É justamente o uso das lições do Deep Value Investing. Comprar ativos descontadíssimos, mas que passam muitas vezes por problemas, inclusive dando prejuízos, mas que possuem um alto potencial de valorização e de pagamento de dividendos no futuro, compensando o risco pelo preço do ativo. Na carteira de oportunidade, então, o Barsi visa alavancagem patrimonial. E por conta disso ensejar um risco mais elevado, ele coloca um percentual inferior do seu patrimônio líquido. Ao passo que na carteira previdenciária, a maior parte de todo o seu dinheiro tem que ser inserido nela. Então, como exemplo, a gente poderia colocar que na carteira previdenciária fica 80% do seu patrimônio investido e na carteira de oportunidade 20%. Isso aqui é só um número fictício, não que o Barsi faça isso, mas seria algo razoável. Ok, Luan, então me cite exemplos de ações da carteira previdenciária e exemplos de ações da carteira de oportunidade do Barsi. Muito bem, exemplos da carteira previdenciária: Banco do Brasil, Santander, Klabin, atualmente Unipar, BB Seguridade e por aí vai. E agora exemplos da carteira de oportunidade: Cielo, IRB, Paranapanema, Taurus, Eternit e por aí vai. Perceba que essas ações, principalmente Taurus e Eternit, já estão mostrando frutos substanciais ao Barsi. O Barsi começou a comprar Taurus, por exemplo, em 2014 e já ganhou mais de 1000% com essa ação. E para ele, uma hora a Taurus vai pagar
pagar dividendos. Desse modo, além dele ter promovido uma alavancagem patrimonial, ele ainda vai receber dividendos e um dividend yield bastante gordo, como aconteceu com a Unipar, porque ele comprou quando a ação estava extremamente descontada e esquecida pelo mercado. E no caso da Eternit, ele inclusive vende parte das suas ações, como ocorreu nesse ano, porque ele alavancou tanto o patrimônio que compensa para ele vender, e com o valor que ele acabou conseguindo da venda, investir em novas oportunidades. Só que perceba, por exemplo, que em IRB ele colocou apenas 2,5% do seu patrimônio líquido investido. É um percentual que, se ele perder dinheiro aqui, não vai fazer diferença para ele. Assim também com Taurus, Eternit, Paranapanema. Dessa forma, em conclusão, percebemos que na carteira previdenciária do Barsi, ele usa o Cash Yield, tanto que ele visa justamente a remuneração de no mínimo 6%, adotando assim o método do preço teto. Já no que se refere à carteira de oportunidade, ele adota o Deep Value Investing, visando comprar ativos extremamente esquecidos e descontados, de modo que no futuro ele possa promover uma grande alavancagem patrimonial e também receber dividendos. Mas e você, meu amigo investidor? E para provar definitivamente que ele promove a divisão entre duas carteiras, eu estou aqui com a plataforma AGF+, que é da filha dele, Luiz Barsi, e aqui, por exemplo, tem a carteira previdenciária, que é a minha carteira, e aí você pode ver que tem Taesa, Transição Paulista, Banco do Brasil, Copel, Copasa e até IRB está aqui no meio. E aqui na minha carteira de oportunidade tem o que? Cogna. Então a própria AGF+, reconhece que a Cogna ela está inserida na carteira de oportunidade, afinal está negociada muito abaixo do seu valor patrimonial. Mas e você, investidor? Qual desses dois métodos você segue na sua vida como investidor? Diz para mim nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!